Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Como você viu aí, deu uma pequena interferência, mas a gente já abriu outra. E as pessoas estão chegando aqui, convida pessoas. Eu sei que essa vai ser uma noite, mais uma noite poderosa, né? Eu não posso deixar de mandar um alô aqui para o diácono José, lá do Bitigui. Para toda a igreja lá, Batista Kadosh, missionária Kadosh, né? A igreja do pastor Damião, da missionária Sandra. De todo o pessoal lá que sempre nos acompanha na rádio ou aqui nas lives. E hoje está participando do nosso culto aqui, né? Então, fica ligado, pois eu sei que Deus vai tratar conosco essa noite. E com certeza vamos poder ser abençoados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, como eu tinha falado para você essa noite, quem vai estar ministrando para nós é o pastor Ailson, tá bem? E eu queria que você, com certeza, como sempre, né, fica ligado, atenta, porque eu sei que Deus vai continuar tratando conosco e nos fortalecendo, nos abençoando, nos motivando, abrindo os olhos do nosso entendimento pelo poder da sua palavra. Chega para cá, homem de Deus. Aleluia. Então, é mais uma experiência nova para nós, né? Poder estar aqui ministrando. Nós também, eu queria avisar antes de passar para o pastor Ailson, que nós temos o nosso canal no YouTube, né? Que é o Ministério Família Valorizo. Você pode ir lá no nosso canal, curtir o nosso canal, ativar lá o sininho para você poder receber as ministrações quando elas saírem daqui. E com certeza você ser edificado, fortalecido pelo poder da palavra. Amém, queridos? Boa noite para todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor. Você que não me conhece, sou o pastor Ailson Silva. Eu sou pastor auxiliar do Ministério Família Valorizo, pai de uma menina, chama Iohanna, que tem como esposa o Wilma. E essa noite, com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus no teu coração, e eu tenho certeza que a nossa vida jamais será a mesma, depois que a palavra é ministrada e possamos, de fato, botarmos em prática, sermos discípulos do Senhor. Aqui no Salmo, capítulo 20 e o versículo 7, eu quero citar esse versículo, vamos começar por ele. Presta bem atenção naquilo que Deus tem para a tua vida. Olha que coisa interessante. Diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ou confiamos no Senhor, o nosso Deus. E é interessante que aqui no versículo 8 ele diz: uns se curvam-se e até caem, mas nós se erguemos e ficamos de pé. Aleluia! A mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração, querido, é de que em quem confiamos? Quem está a tua confiança? Aqui deixa bem claro no versículo 7 que um confia em carro, outros em cavalos, uma forma ilustrativa daquela época, de mostrar que as pessoas depositavam sua confiança nas coisas naturais. Mas nós, por sua vez, o salmista diz: nós confiamos no Senhor. A nossa certeza está que Ele é o Deus da nossa salvação. É Ele o nosso refúgio. É Ele nossa fortaleza. A palavra diz no Salmo 91 que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia! E no versículo 8 ele diz: uns se curvam. E diz: eles caem, mas nós se erguemos, nós se levantamos, porque a nossa confiança está no Senhor. Com isso eu não estou dizendo que não precisamos de coisas de segurança, de prevenções,
Não, pelo contrário. Mas você pode ter tudo isso, mas se o Senhor não for aquele que edifica a tua casa, a tua família, a tua vida, não importa a segurança que esteja, não importa o dinheiro que você tenha. No Salmo, capítulo 127, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Em vão é colocar o sentinela. Mas quando Deus está edificando a casa, você está na rocha, será como o monte de Sião. Você não vai se abalar, mas vai ficar firme para sempre. Ou seja, enquanto você estiver aqui na terra, você não vai se curvar diante do diabo, da circunstância ou daquilo que porventura se levante ou se erga contra o conhecimento de Cristo. Davi, na sua época, ele não se curvou diante do gigante, mas ele disse: quem é você, incircunciso, que está afrontando o exército de Deus vivo? Sabe, querido, chegou o momento de mostrarmos em quem confiamos, se levantarmos e não dobrarmos nem cairmos, e dizer para a circunstância: quem é você que está afrontando? Não é o Deus, mas o Pai o que eu sirvo. Chegou o momento de se levantarmos e cantarmos um novo cântico, porque sabemos que assim como o ministro estava cantando, o que Abacuque declarou: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo assim eu louvarei ao Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Interessante, querido, que na época dele, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou diante de Nabucodonosor, mas eles se curvaram diante daquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Diante do faraó, dos cavalos que vinha, diante do mar, Moisés não se curvou, mas ele se curvou diante do Senhor, porque ele é o refúgio, ele é a fortaleza em todo o tempo. Aleluia! Diante das dificuldades, os homens e as mulheres de Deus não se curvavam diante deles, porque ele sabia no Deus que eles criam. Lá no Salmo capítulo 34, eu vou ministrar em cima desse texto. Esse texto ele vai nos explanar o que o salmista ele tinha de conhecimento para com o Senhor. E esse texto é tão real, é tão vivo, quanto naquela época que foi escrito. E é interessante que o próprio Jesus, ele sabia dos salmistas, sabia os que os salmos estavam declarando, e aqui é profético. Esse salmo, ele é profético. Até o apóstolo Pedro, ele citou esse salmo. Jesus usufruiu desse salmo. E agora chegou o nosso momento de entendermos a vontade do Senhor, segundo esse texto, mostrando que confiamos no Senhor. No Salmo capítulo 34, versículo 1 diz: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Precisamos bem dizer, falar bem do Senhor em todo o tempo. Esse é o momento de fazer a mesma coisa que Abraão, ele fez na época dele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 20, que Abraão, mesmo vendo o seu corpo amortecido, ele sabia que o problema, o obstáculo estava ali, mas ele sabia que aquele que prometer era fiel para cumprir. E diz que ele se fortaleceu dando louvores, dando glória, dando honra, dando crédito ao Senhor. A nossa boca deve ser um manancial de vida. Não devemos murmurar, mas devemos elogiar, falar bem do nosso Pai, porque é Ele que supre nossa necessidade. É Ele que nos mantém vivo a cada dia. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre deve estar no teu e nos meus lábios a palavra do Senhor. E se tivermos com o louvor sempre nos nossos lábios, vai acontecer o que aconteceu em Atos capítulo 16, versículo 25. Paulo e Silas, de forma injusta, estava preso. Sabia que nesse momento tem um monte de pessoa que porventura esteja preso, porque não tem a palavra. Mas você tem a palavra. E porventura, pelo momento, você pode estar preso, psicologicamente falando, mas a palavra dessa noite é para libertar a tua alma, a tua mente, e você entender que aquele que te libertou por dentro é aquele que te libertou por fora. Mas temos que ter essa consciência daquilo que aconteceu dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele entendendo isso, diz que ele orou,
E depois que ele ora, ele começa a cantar, começa a dar crédito a Deus. Ele sabia que Deus opera através daquele que nele crê. E quando ele começou a cantar por volta da meia-noite, os alicerces, as prisões não suportaram o louvor genuíno que sai da vida daqueles que confiam no Senhor. E aquele benefício não só veio para Paulo e Silas. Não, benefício veio para todos. E é isso que Deus está esperando das nossas bocas. Porque se você estiver vivo, você vai poder dar vida a outras pessoas. Um cego não pode guiar outro. Mas a boca do justo é um manancial de bênção, de vida. O que o diabo quer, Satanás quer, é que eu e você, como igreja, possamos falar mal das autoridades. Para quando eu e você precisar delas, a gente não possa ter benefício delas. Mas, querido, esse não é o momento de falar das autoridades, mas é o momento de orar por elas. Se render diante do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz que antes de qualquer outra coisa devemos orar pelas autoridades, para que possamos ter uma vida tranquila e sossegada. Não é para que eles tenham uma vida tranquila e sossegada, era para que nós tivéssemos. Nossa oração pode alcançar eles, mas nem sempre eles vão obedecer ou querer, segundo as nossas intercessões, porque Deus vai alcançar eles. Mas o que o apóstolo Paulo estava visando ali, é o que prendia muitos cristãos naquela época, há quase 2000 anos atrás, é o que prende hoje. Muitos crentes têm morrido pela boca, porque fala mal dos seus governos. Mas nós precisamos falar bem dos governos, porque foram colocados ali para trazer a organização sobre a terra. E mesmo que eles não temam o Senhor, mas nós temos uma boca, assim como Deus, através da sua palavra, Ele fez os mundos, assim como pela sua palavra, Ele deu ordem ao mar, assim como pela sua palavra, o céu não está pendurado por uma linha, do mesmo forma vai acontecer daquilo que você crê da vontade do Senhor na palavra dEle. A sua vida jamais será a mesma. A Bíblia diz aqui no versículo 2, mas outra coisa, a minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Olha o que o salmista disse. O salmista disse que quando uma pessoa que se levanta acreditando no Senhor, ela é ousada na sua gratidão, no seu riso, diz que os que estiver perto dela, olha que coisa linda, diz que eles vão ouvir isso e vão se alegrar. Aleluia. A Bíblia diz que é uma ardente expectativa na revelação dos filhos de Deus. Esse não é o momento de murmurar, querido. Esse é o momento de exaltar, engrandecer o nome daquele que vive para todo sempre. Aquele que disse que ia subir, mas não ia deixar nós órfãos, estaria dentro de nós todos os dias até a consumação do século. Você não está só. Aleluia. O que está conosco é muito maior. Aleluia. E Ele quer que a gente entendamos isso, que Ele é o nosso Deus, mas acima de tudo, Ele é o nosso Pai. Versículo 3. Engrandecerei o Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Sabe o que o salmista está dizendo? Que se eu não murmurar, eu vou convidar as pessoas para exaltar o Deus comigo. E as pessoas vão se renderem, porque ela não vai entender que todo mundo está reclamando, todo mundo está blasfemando, todo mundo está se voltando contra os governos, contra Deus, e aquela pessoa só faz falar bem de Deus, engrandecer a Deus, porque sabemos que não vem do Senhor. O Senhor não vai julgar o povo aonde na verdade Ele não leva tempo, o tempo da ignorância. Sabemos que o que está acontecendo, querido, é infelizmente, a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 13, que a verdadeira sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. A sabedoria que vem do alto é tratável, ela é humilde, mas a sabedoria terrena, ela é animal, ela é diabólica. O diabo ele só vem para matar, roubar e destruir, por isso ele vai usar os meios de comunicações daqueles que não têm a palavra. E nós precisamos a cada dia entender isso, entender que Deus nos entregou a responsabilidade de apaziguar, de trazer a calmaria, porque sabemos que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele vai nos guiar por pastos verdejantes, por águas tranquilas, mesmo tendo perigos, mesmo tendo feras,
mesmo tendo escassez, mas Ele sabe onde está o melhor pasto. É isso que Ele quer que a gente entendamos. E diz mais o texto aqui, versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que coisa linda. Ele diz aqui, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Mas quando? Quando buscamos ao Senhor. Eu sei que tem um monte de gente nesse momento buscando ao Senhor, devido a algumas circunstâncias. E muitos vão se encontrar com o Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso. Mas deixa eu dizer algo para você. Uma pessoa que se prepara para uma competição, já está dizendo, ela está se preparando. Quando acontecer a competição, ela vai passar com facilidade, porque ela já estava se preparando para aquela competição. A mesma coisa acontece com aqueles que estão buscando a palavra. Eles não vão temer em qualquer momento, em qualquer período, porque ele já vem do movimento. Mas para aqueles que na verdade está feito aqueles carros velhos, a álcool que só pega no tranco, vai ser difícil, vai ser complicado. Mas para aqueles que têm a cada dia buscado ao Senhor com o espírito fervoroso no Senhor, pelo contrário, só vai levar a cada dia ele ser promovido. A gente podemos perceber que quando uma pessoa se prepara, mesmo que ninguém esteja vendo, quando tiver a oportunidade, ele vai procurar, na verdade, saber o que ele vai ter de direito. E ele vai cobrar o seu direito. E vai poder ser uma bênção para um monte de gente, assim como Davi na época dele. Enquanto todo mundo estava temendo Golias, diz que o Davi se levantou e disse, quem é esse circunciso? O que eu vou ganhar para destruir esse incircunciso? E quando ele soube, a Bíblia diz que ele se apressou em destruir ele. Da mesma forma será comigo e com vocês. Aleluia! A Bíblia mostra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, aqueles que já ressuscitaram com Cristo Jesus, devem buscar, devem pensar as coisas do alto. E diz o salmista aqui que ele diz que quando ele buscou ao Senhor, o Senhor o ouviu. Porque ele buscou ao Senhor, querido. Porque ele tinha uma vida de busca ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Aleluia! É interessante que também Isaías capítulo 40, e o versículo 29, diz que aquele que não tem nenhuma força deve observar ao Senhor. E o Isaías diz isso com muita propriedade, porque no capítulo 6 de Isaías se acha miserável pecador, mediante um chamado que Deus tinha para a vida dele. E Deus, por sua vez, tira o pecado de Isaías e diz para ele, Isaías, agora em quem eu enviarei? Isaías agora, depois que não tinha mais nenhuma culpa, disse, envia a mim, Senhor. E Isaías agora declara um Deus que dá força àquele que não tinha força, porque um dia ele não tinha. E aqui no capítulo 40 de Isaías, e o versículo 29 em diante, ele começa a mostrar que Deus dá força ao cansado e àquele que não tem nenhum vigor. Aleluia! E até ele ilustra que o jovem, na sua plenitude, na sua força, eles correm, ele se fadiga, ele cansa. E ele vai generalizar dizendo o seguinte, mas aqueles que buscam o Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, não se fadigarão, mas subirão com asas como águias. Essa é a vontade do Senhor, não importa a tua idade. A Bíblia diz que os velhos serão viçosos se tiver plantado no Senhor. O apóstolo João, ele diz lá no capítulo 15 do Evangelho, e versículo 1, que diz que aquele que está plantado no Senhor, diz que ele dá fruto. E se ele dá fruto, ele vai ser podado para que dê mais fruto ainda. Essa é a vontade dele. Aleluia! Deus quer que quando eu e você oremos, possamos ser respondidos. A palavra diz também lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, está alguém aflito, está alguém passando em alguma situação, ore. Está alguém alegre, cante louvores. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu conheço as minhas. E eu não fico, irmão, colocando as minhas imperfeições, as minhas dificuldades diante de Satanás, diante das pessoas. Eu posso fazer isso diante de Deus. E Deus é aquele que diz, muito bem, porque você vai entender que não é na sua força não, é na minha força. Aleluia! É da força do Senhor.
É isso que precisamos entender. Porque na fraqueza, quando a gente reconhecemos, somos realistas dentro do Senhor, é que vamos se fortalecer de fato. O apóstolo Paulo entendeu isso, que não era na força dele, não era na eloquência dele. Ele tinha tudo para se apoiar no natural. Mas quando ele entendeu que era na fraqueza, era no reconhecimento, não diante da dificuldade do gigante, mas diante de Deus, que estava em Deus a força, ele se alegrava porque ele não se apoiava nos seus próprios entendimentos. Não te estriba no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz mais. Aleluia. O versículo 5 diz: olhai para ele e ficai radiantes os vossos rostos, jamais mostrará frustração. Olha que coisa linda. Olha para ele, olha para teu pai, que é aquele que dá força. Olha para aquele que é teu pastor e nada te faltará. Olha para aquele que diz, que promete na sua palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito e você não será atingido. Olha para aquele que vive e reina. Olha para aquele aonde a gente viu que Abacuque declarou. Abacuque entendeu, ele estava orando. Se você for ler o capítulo 3 de Abacuque, ele estava elogiando Deus o tempo todo. Quando chega no versículo 17, ele diz, Senhor, eu entendi que a tua vontade não é murmuração. Isaías chegou um momento na vida dele que ele ficou ajoelhado porque ele não entendia o que estava acontecendo. E a partir da hora que Deus respondeu ele, a sua boca só saiu um novo cântico. E ali ele começou a entender que Deus era o Deus da salvação dele. E esse Deus é o nosso Pai querido. E é isso que a palavra está nos mostrando aqui, nesse versículo 5, que se olhar para Ele, para a sua palavra, para aquilo que Ele nos garante, para aquilo que Ele nos promete, usando a nossa boca como manancial de vida, aí Ele diz, os nossos rostos jamais vai ficar frustrado. Sabe o que Ele está dizendo? Muda o teu semblante, muda o teu pensamento, aleluia. A palavra nos diz, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, antes de qualquer outra coisa, deve guardar a tua mente, porque dela procede a fonte da vida. Sabia que tem muitas pessoas que estão vivas e sem cabeça? E é isso que o diabo quer fazer com muitos cristãos. Quer tirar a cabeça dele, o entendimento dele. Aleluia. E a palavra diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, do 7 em diante, devemos ser sóbrios, vigiar, porque o diabo, nosso adversário, ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Seja sóbrio. O que é uma pessoa sóbria, pastor? É uma pessoa que sabe o que está acontecendo. É uma pessoa que ela sabe julgar o espiritual, mas o natural também. O apóstolo Paulo diz que aquele que é espiritual discerne bem a tudo. Ou seja, discernir é entender, é compreender. Aleluia. E se a gente entende, não vamos ficar calados, mas pelo contrário, vamos dar um brado de vitória, um brado de louvor, um brado de gratidão no nosso coração. Enquanto Jesus tinha uma vida de gratidão, pães eram multiplicados. Enquanto Jesus tinha uma vida de gratidão, o morto ressuscitou. E essa é a vontade dele. Que as coisas possam acontecer saindo da tua boca. Aquele espírito que estava sobre as águas, hoje não está sobre só a igreja, mas está dentro da igreja. Ele estava esperando uma palavra sair da boca de Deus. Sabe de uma coisa, querido? Também Deus está esperando uma palavra dele sair da tua boca. Se a gente profetizar assim como Deus disse, Ezequiel capítulo 37, Deus disse a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos, mas profetiza segundo a minha palavra. E diz que o profeta se levantou e começou a profetizar segundo a palavra de Deus, e os ossos começaram a se instalar, os nervos, os tendões, as peles, e diz que transformou-se em um grande exército. Esse é o momento da igreja se levantar com um novo cântico, cântico de vitória, cântico de celebração, cântico de agradecimento ao Senhor. Aleluia. Olha o que diz mais no versículo 6. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas aflições. Este homem aqui, ele era pobre, mas nós somos ricos. Esse homem aqui, era uma pessoa que conhecia um pouco de Deus, e o conhecia, dava a Deus crédito. Mas hoje, entendemos que nós somos filhos de Deus. Esse homem, ele teve benefício, mas o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1,
que enquanto o herdeiro é menino, não é diferente de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Sabe de uma coisa? Eu e você somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nada que a gente possa fazer, se flagelar, para tentar convencer a Deus para nos dar aquilo que é nosso, não depende de Deus. Na verdade, depende da nossa consciência, deixar de ser menino, crescermos e tomarmos posse daquilo que é nosso e representarmos o nosso Pai. E diz que aqueles que estiveram ao nosso lado vai se levantar conosco para dar louvor a Deus. Aleluia. Olha o que diz mais o texto, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o obedecem e os livra. Tem outro salmo também, lá no Salmo 190 fala esse mesmo texto. Mas ele deixa algo interessante dentro desse versículo também lá. Porque ele diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o obedecem e os livra. Ou seja, Deus, ele é responsável com aquele que o obedece, com aqueles que os livra, ou com aqueles que o temem. Se temermos, obedecermos ao Senhor, querido, nada vai resistir à unção e o poder que está em nós. Há um poder que ressuscitou a Jesus Cristo. Aleluia! Aonde ele vivificará o nosso corpo mortal. Sabe, muitas pessoas eu tenho ouvido, às vezes, usando versículos da Bíblia, para deixar muitas pessoas numa posição de conforto, numa posição de vez de ser ativo, passivo. E todo conformado, querido, é pobre. O apóstolo Paulo fala isso. Romanos capítulo 12. Que diz que quando a pessoa se conforma, ela não consegue transformar a sua alma, a sua mente. E muitas pessoas usam texto como, por exemplo, a gente sabe que Ezequiel, ele morreu doente. Mas deixa eu dizer algo para você. Preste bem atenção nisso. Ezequiel morreu doente. Mesmo ele tendo feito coisa extraordinária, muito maior do que Elias. Mas o osso dele ressuscitou um morto. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que se o espírito que estava dentro de Elias, dentro do osso de Elias, pôde ressuscitar um morto, por que não poderia curar Elias? Sabe por quê? Porque Elias não estava crendo. E Deus só pode fazer segundo aquilo que estamos acreditando. Não está em Deus a culpa. O profeta morre. E diz que um morto é lançado na sua catatumba. E diz que aquele morto é ressuscitado quando toca nos ossos dele. Será que aquele osso que tinha o Espírito Santo, a vida, a unção, não poderia ter curado ele? Claro que sim. Mas às vezes o diabo pega um texto para isolar uma pessoa e colocar ela numa posição passiva. Mas Deus nos chamou para uma posição ativa, porque o povo que conhece seu Deus será forte e fará proeza, coisas grandes. Aleluia! Esse não é o momento de pessoas que não têm a palavra de se levantar. Esse é o nosso momento. É o momento da igreja. A palavra diz que é uma ardente expectativa na sua revelação, meu irmão. Porque você está se escondendo, porque você está no oculto. Deus quer que você se revele nesse momento, para a glória ser dele. Aleluia! Olha o que diz mais, versículo 8. Provai e vede que o Senhor ele é bom. Bem feliz é aquele que nele se refugia. Em quem você está se refugiando? Você será feliz se você estiver guardado na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que teu semblante não está abatido. Teu semblante está um semblante de alegria, um semblante de paz, de alegria. Aleluia! Olha o que diz mais, versículo 8. Provai e vê que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. No versículo 9, diz, obedecei ao Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que obedecem. Aleluia. Pastor, tem um monte de coisa faltando na minha vida, na minha também tem. Mas por que está faltando? Porque ainda não temo, eu ainda não confio no Senhor naquela área. Assim como o profeta também, ele não confiou na área da cura e morreu antes do tempo. Você entende? Mas ele está garantindo aqui, querido, de que aqueles que temem, o santo que obedece ao Senhor, diz que nada lhe falta. E ele vai fazer uma ilustração belíssima. Olha que ilustração linda. Versículo 10, ele diz, os leãozinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum àqueles que buscam ao Senhor. Aleluia! Se buscarmos ao Senhor, Ele garante que não vai nos faltar nada.
Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar domínio próprio, não vai faltar nada. Olha a ilustração, o rei da selva. Ele está dizendo em outras palavras, o rei da selva pode deixar os seus filhos passar fome. Claro que não é vontade de Deus, Deus nunca fez os bichos para passar fome. Mas depois da queda do homem, a maldição está sobre a terra. Mas está generalizando, dizendo o seguinte, que ele, os filhos dele, do leão, daquele que é o rei da selva, pode até passar fome, e passa. Mas aqueles que buscam o Senhor, nada faltará. Porque o pastor está falando sobre a teologia da prosperidade. Não, eu estou falando no Deus do céu, da terra, aquele Deus que é considerado, aonde for falado do nome dele, aquele que temer ao Senhor. Porque a Bíblia diz que não importa qual é a raça ou nação, mas onde ele encontrar um coração contrito, um coração voltado, ele não vai desprezar. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos provado, temos visto que o Senhor é bom. Estamos aprendendo a confiar no Senhor em todo o tempo. Aleluia. Eu quero dar um pequeno testemunho rápido aqui para seu benefício. Por que eu estou pregando isso hoje? Querido, eu tinha marcado, isso não foi agora, eu tinha marcado já há meses, para minha esposa ganhar filho e bezerros. E que acontece? Num hospital particular, mas mesmo assim, mesmo eu com o dinheiro, mas quando chegou na época, no tempo certo, travou o hospital, devido ao que está acontecendo agora no Brasil. E que acontece? E quando travou aquilo ali, na hora eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Mas eu comecei a meditar no Senhor. E veio uma paz que excede todo entendimento sobre a minha vida. E o Senhor começou a tratar dentro de mim. Esse é o momento de você entender que sou eu que supro, que sou eu que abro porta. Quando você se coloca na posição, quando você resiste o dia mal, quando você na verdade entende que eu sou aquele que faço a favor daqueles que me creem. E eu comecei, querido, ali a meditar na palavra, a orar ao Senhor, e eu comecei a declarar, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Senhor, eu não sou uma pessoa desequilibrada, eu gosto de andar em organização. Eu estava com o dinheiro programado tudo certinho, quando chegou no final, uma parte do dinheiro eu tinha, a outra eu ia passar no cartão. O que acontece? O cartão, alguém tentou comprar no meu cartão, bloquearam o cartão. Depois eu ligo para um médico e conversando com ele, ele disse, olha, eu não posso passar mais cartão, porque ele falou para mim que ia conseguir passar. Ele disse que ele também não conseguiu pegar a maquineta dele. E na hora o diabo colocou um monte de dificuldade para mim não conseguir aquilo. E o hospital, mesmo sendo particular, ele não conseguiu fazer a cesárea da minha esposa. E no momento, querido, eu vi que o dinheiro, eu vi que a confiança no natural, nesse momento, não valeu de nada. Mas eu já tenho tido experiência com Deus, eu sabia disso, desde o começo. Eu sempre falando à minha esposa, a nossa confiança está no Senhor. A gente pode estar o dinheiro, mas o dinheiro vai falar mais forte do que o nosso Pai. Porque Deus estava nos guardando. Ele estava, na verdade, sabendo que ia acontecer tudo isso. E o que acontece? E eu comecei a orar, e veio uma paz que excede todo entendimento, guardando a minha alma, guardando a minha mente, coloquei um guarda na minha mente. E quando foi no outro dia, o médico liga para mim e disse, venha para aqui para o Recife, porque eu vou fazer a cirurgia da sua esposa, 0800. E deixa eu dizer algo para você. Eu estou tentando abençoar a vida dele, dar uma semente a ele e ele não quer receber. Mas eu preciso fazer isso, porque eu quero ser abençoado. Mas porque a minha confiança estava no Senhor. Sabe, o diabo tinha colocado na minha mente que ia faltar. Tinha colocado na minha mente que não ia dar certo. Deixa eu dizer algo para você. Johanna nasceu. Deu certo. Aconteceu. O suprimento aconteceu. Ou seja, muitos confiam em cavalo, outros confiam em homens, outros confiam, na verdade, no natural, mas nós confiamos no Senhor. É Ele nosso Redentor, é Ele o nosso Pai, é Ele o nosso Deus, é Ele quem de fato se levantamos e não vamos se curvar e não vamos se calar, porque aquele que chamou é aquele que de fato vai concluir tudo aquilo que está escrito nesse livro, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração nesse momento com você, o qual o diabo tentou roubar a tua mente, que você não ia conseguir, que você não ia passar. Deixa eu dizer algo para você, se eu conseguir, você vai conseguir.
Se você é filho de Deus, você vai conseguir também. Busca o Senhor, renova as tuas forças, faz a tua parte, porque Deus vai mandar suprimento da onde você menos espera. Deixa eu dizer algo para você, esse médico, eu não conheço ele. Ele não me conhece, ele nem sabe que eu sou cristão, muito menos pastor. Para você que está do outro lado aí, o diabo colocando na tua mente, é porque é pastor, não. É porque eu creio na palavra. E aquele que crê jamais será confundido. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua casa, esse ministério, família, valorizo. Ele vai com certeza ministrar a tua família, querido. Eu profetizo sobre as tuas finanças, eu profetizo cura, eu profetizo sobre a tua vida, suprimento, eu profetizo na tua vida, uma vida de fervor no espírito, uma vida de gratidão e não de murmuração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra, Senhor, possa ter encontrado liberdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toda altivez, todo conhecimento que tem se levantado contra o conhecimento da tua vontade, espírito do inferno, tem se levantado sobre as mentes e as almas dessas pessoas. Você está repreendido em nome de Jesus Cristo. Essa palavra chegou para derrotar você. Essa palavra chegou para colocar você no seu lugar, Satanás. O tiro vai sair pela culatra, porque o Senhor vive. Essa nação pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. O Ministério Família Valorizo. Esse ano foi profetizado pelo pastor presidente e a vice-presidenta, a irmã Márcia. Esse é um ano dobrado. Eu faço parte dele. Você também. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Adilson. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, querido, aprendeu alguma coisa essa noite? Pega essa palavra, medita nela. E eu sei que o poder que ela tem vai operar na tua vida também. Então, queridos, nós nos alegramos com isso, né? Porque sabemos que a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação, de toda confiança. E eu sei que essa confiança, ela vai sendo adquirida pelo conhecimento que vai chegando para nós a cada dia, como chegou na tua casa essa noite aí. E eu sei que esse é o nosso tempo, querido. Esse é o nosso tempo e nós vamos correr essa carreira que nos foi proposta. Não importa o que esteja pela frente, meu irmão. Aquele que vai conosco é o maior. Então, olha, louvado seja Deus. Eu queria mandar aqui a graça e a paz, né, para todo o povo aí que está nos assistindo nesse momento. Eu não vou falar o nome de ninguém para não correr o risco, tá bom? A gente sempre fala lá do irmão José porque ele é de outro setor, é de outro estado, na verdade, né? E hoje estou sentindo falta do Miller aqui, lá de Mogi das Cruzes. Pode ser que ele esteja aí trabalhando já, não sei. Mas louvado seja Deus. E eu sei que esse é o nosso tempo. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar esse louvor aí antes de encerrar. Tá bem? Aleluia. Eu amo tua palavra, ela é vida para mim. Eu creio nas tuas promessas. O maior habita em mim. Eu nada temerei. Com a minha fé eu sempre vencerei. Não importa o que estou sentindo, não importa o que estou vendo. O que importa é que eu creio em ti, em tua palavra, Jesus. Não importa o que estou vendo, não importa o que estou sentindo. O que importa é que eu creio em ti, em tua palavra, Jesus. Aleluia. Aleluia. É isso aí, querido. Pega essa palavra, meu irmão, medita nela. Eu sei que você vai dormir mais uma noite abençoada. Você vai dormir mais uma noite naquela expectativa do que o que Deus tem falado, Ele é poderoso para cumprir. Eu quero, nesse momento, me dirigir a você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, querido. Nós vimos, né, que a falta de compreensão do Senhor nos leva mesmo a confiar em coisas, na nossa força, nos nossos bens.
E eu posso te dizer uma coisa, querido, não recebe isso como uma afronta. Mas na verdade nós só passamos a fazer menção do Senhor depois que conhecemos Ele, depois que entendemos o senhorio dEle sobre a nossa vida. Eu queria te convidar nessa noite, para você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, a confessá-lo, a receber esse presente da salvação, que te dá direito à vida eterna, que te dá direito de fazer parte do corpo de Cristo e de te dar a oportunidade, condições de conhecer o Senhor como Ele deseja ser conhecido por você. Então eu queria que nesse momento aí, você na sua casa, queria que você fechasse os seus olhos e dissesse para Ele. Queria que você falasse para Ele de todo o teu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que com as minhas forças, com as minhas posses, com a minha sabedoria, eu não tenho conseguido vencer. Mas nesse momento eu te reconheço como Senhor e Salvador. Eu entrego a Ti a minha vida. Porque a eternidade não pode ser incerta para mim. Eu te peço, vem com o Teu sangue, me lava, me deixa limpo de todo pecado. Espírito Santo, se você pode, fala com Ele de novo. Diga: Espírito Santo, faça morada no meu coração e nunca mais saia. Me ensine a conhecer essas verdades que a princípio parecem tão estranhas aos conceitos que eu tinha. Me ensine a conhecer Deus de verdade, para que eu possa obedecê-lo. Quero que você diga para Ele: Senhor Jesus, eu te agradeço por ter vindo a essa terra me mostrar ao mundo que é possível obedecer à vontade de Deus. Eu te agradeço por ter dado a vida por mim e eu recebo a salvação agora, em nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por cada vida que nesse momento fez essa confissão. Obrigado, Pai, por essa oportunidade tão poderosa que estamos tendo nesses dias, de não ficar parados, mas estender, Pai, o alcance. Muito obrigado por cada família, por cada pessoa que parou, Pai, para ouvir a Tua palavra. Obrigado por aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Eu declaro, Pai, que essa palavra terá o mesmo poder para aqueles que continuarem assistindo, operando na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. E quem crê, diga amém. Aleluia, aleluia. Não esquece, querido, amanhã às 20 horas nós temos o nosso encontro marcado aqui, né? Nos sábados é o nosso culto de família. Então fica ligado, pois eu sei que Deus tem uma palavra para a tua família também. E vamos continuar firmes, crendo que a cada dia que se passa está mais próximo, querido. Hoje eu ouvi uma frase, né? Nós ouvimos falar tanto aí que a igreja precisava sair das quatro paredes. E hoje nós temos a cada dia, né, ficado com aquele desejo de vir para dentro das quatro paredes celebrar. Então eu sei que Deus vai nos mover de várias formas, mas estamos aí na expectativa. E eu sei que a qualquer momento a gente vai estar anunciando aqui à noite. Bota a tua melhor roupa, porque nós vamos fazer uma celebração aqui, meu irmão. Pela presença, pela palavra, pelo poder, por aquele que habita em nós, por aquele que vive e reina para todo sempre. Então fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.